Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali eu pousarei. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? Com a sua Bíblia aberta, vamos tentar elucidar aqui o capítulo de número 1. O livro de Rute, eu estava comentando com vocês que é um livro fácil de ler. Apenas 4 capítulos. Essa história, ela foi narrada no período dos juízes de Israel. Quando é que isso aconteceu, pastor? É quando a nação de Israel entra na terra prometida, e então ali Josué morre, que é o sucessor de Moisés, e a nação não tem mais um líder específico, e começa a ser guiada e liderada por juízes. O historiador Flávio Josefo, ele diz que essa história se passou no tempo do sacerdote Eli. Para que você possa entender, Eli ele foi o antecessor de Samuel no sacerdócio de Israel. Samuel é o filho da irmã Ana, que era estéril e orou tantos anos para que Deus pudesse lhe dar um filho. Então, essa história, diz o historiador Flávio Josefo, que passou-se no período do sacerdote Eli. Essa narrativa mostra como Rute se tornou uma ancestral de Davi e também ancestral de Jesus Cristo. Esse evento relatado nesse livro, ele conta uma história de aproximadamente 11 anos. E a tradição judaica atribui esse livro ao profeta Samuel. O versículo de número 1, do capítulo de número 1, diz que houve uma grande fome em Judá. O versículo 1 diz assim que sucedeu nos dias em que os juízes julgavam a nação de Israel, houve uma grande fome na terra. Um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ou seja, uma outra nação, uma nação pagã, que não adorava o Deus Jeová, o Deus de Israel. E esse homem, ele reuniu a sua mulher e os seus 2 filhos. E ele foi então peregrinar na terra de Moabe. Diz o versículo 2 que o nome deste homem era Elimeleque. Ele era casado com uma mulher chamada Noemi. E ele tinha 2 filhos, chamados Malom e Quilion. E eles então saíram de Judá, de Belém. Judá era ali uma espécie de estado, e Belém era a capital. Belém significa casa do pão. E os irmãos sabem que a palavra de Deus, o pão simboliza a palavra de Deus. Então eles saíram de Belém, da casa do pão, e foram peregrinar nas terras de Moabe. Lá, a Bíblia diz no versículo de número 3, que morreu Elimeleque. Morreu o marido de Noemi. E ficou ela com os seus 2 filhos. O verso 4 diz que eles tomaram para si mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Rute. E diz que eles ficaram ali aproximadamente quase 10 anos, diz o texto. O versículo 5 nos conta uma tragédia muito grande que essa mulher chamada Noemi teve que enfrentar. Diz que morreram também ambos os seus filhos, Malom e Quilion. Agora, essa mulher, ela, além de viúva, ela perde os seus 2 únicos filhos. Ela está desamparada de família. Então se levantou ela com suas noras, só restou as noras, as suas 2 noras, Orfa e Rute. O versículo de número 6 diz que ela se levantou com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Ela ouviu a notícia de que Deus havia abençoado mais uma vez a cidade de Belém. E ela decidiu então voltar para Belém. Só que agora o seu esposo estava morto e os seus 2 filhos também. Noemi disse assim: volte para a casa dos pais, e Deus vai te abençoar, vai usar de benevolência para com vocês, assim como vocês usaram para comigo e para com os meus filhos, o esposo de vocês que faleceram. E diz que no versículo 9, o Senhor vos dê descanso. E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram.
Ou seja, ela disse: volta à casa dos seus pais, o Senhor vai abençoar vocês lá. E elas começaram a chorar então para se despedir. O versículo de número 12 diz assim: tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ou seja, eu não posso mais casar. E ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, vocês iriam esperar até que eles crescessem e fossem grandes, e assim por diante. Porque havia um costume naquela época, de que se a mulher casasse, e o seu marido morresse, o irmão mais velho que ficou vivo, se fosse solteiro, ele teria que casar com a viúva. É a lei do levirato. Se ela não tivesse filho, se o falecido não tivesse dado filho a ela, então o irmão dele mais velho deveria casar com ela para dar herança para o falecido. E o filho que nascesse seria considerado filho do falecido. Sabendo desse costume, então, Noemi diz: olha, eu já sou velha, o meu marido está morto, mesmo que eu tivesse como engravidar, não teria como vocês esperarem para que o meu filho crescesse, para que vocês pudessem casar, uma de vocês casar com esse filho. Ela disse: não tem esperança. E a história continua. A Bíblia diz que Orfa, ela voltou para a casa dos seus pais. Mas no versículo de número 16 que nós lemos, nós vemos aqui que Ruth, ela tomou uma outra decisão. O versículo 16 que nós lemos diz que: disse porém Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Nós vemos aqui que ela tomou uma decisão de ir com a sua sogra. Ela disse: eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, eu vou com você. E o versículo de número 17 termina então: onde quer que morreres. Por que essa expressão? Viúva, mulher não podia trabalhar naquela época, ainda mais em Israel. Então ela ficaria desamparada. Os seus 2 filhos que poderiam sustentar a sua mãe morreram também. Logo, o destino dela, se ela não fosse ajudada, seria mendigar. Ela não tinha recurso. E o versículo 17 diz que Ruth falou para ela: onde você morrer, eu vou morrer com você. Aonde você for sepultada, eu vou ser sepultada com você. Ela disse assim: o Senhor me faça outro tanto, se outra coisa me separar de você, a não ser a morte. Então Noemi viu que ela estava decidida, e as duas voltaram então. Noemi voltou com a sua nora para Israel, para Judá, para Belém, que era a cidade. Nesse capítulo de número 1, eu quero compartilhar com os irmãos, com as irmãs, algumas lições que nós precisamos observar e aplicar na nossa vida. Algumas lições, nós que estamos aqui nessa noite, precisamos aplicar em nossa vida. 5 lições, e eu encerro a mensagem. Os irmãos entenderam o enredo do capítulo 1? Elimeleque saiu com a sua mulher, foram para uma outra nação, seus 2 filhos, Elimeleque morreu, Malom e Quilion também, e Noemi ficou sozinha com as suas 2 noras. Ela voltou para Belém, órfã ficou, mas Ruth acompanhou a sua sogra. E é sobre isso que nós queremos falar. Na segunda mensagem nós vamos continuar no capítulo 2. Do versículo de número 1 até o versículo de número 5, nós aprendemos uma lição muito importante aqui, que precisa ser observada e entendida por nós. Essa lição é que nós precisamos entender que as adversidades são uma possibilidade. Você sabia disso? Adversidades é uma possibilidade. Não é porque você diz assim: eu sirvo a Cristo, e bate no peito, eu sou blindado, não pode acontecer nada comigo. Isso não é uma verdade. O sol nasce para todos. E nós vemos aqui que essa família era uma família temente a Deus. Elimeleque era um homem temente a Deus. Noemi era uma mulher temente a Deus. Os seus filhos eram homens temente a Deus. Mas porém isso não impediu que adversidades viessem sobre a vida deles. Às vezes algumas pessoas acham que são blindadas e que não pode vir luta sobre a vida dela, não pode vir dificuldade sobre a vida dela. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? O Senhor pode responder: porque você é ser humano, porque você vive aqui. Então adversidades é uma possibilidade.
Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. Essa mulher que nós vimos aqui no vídeo, ela perseverou, ela continuou. A adversidade seria uma possibilidade durante aquela maratona. Então nós precisamos entender que o fato de sermos crentes, entre aspas, cristãos, estarmos em Cristo, servirmos a Cristo, não quer dizer que nós somos blindados, que nós estamos em uma ilha cercada e ninguém pode nos atingir. Podemos sofrer, podemos chorar, podemos ter percas, podemos ter lutas, enfermidades, lutas financeiras. Eu vi um determinado cidadão falar, esses dias, o líder de um determinado lugar, ele disse assim: se você é crente e você passa por luta, então eu desconheço o teu Deus. Aí eu parei e pensei: espera aí, onde é que Jesus prometeu um mar de rosas? Ele disse: estarei com vocês, mas vocês ainda são de carne e osso. Vai ter dificuldades, vai ter lutas, e nós precisamos enfrentá-las. Então, algumas coisas que são pregadas por aí, nós temos que tomar cuidado. Todos estamos sujeitos a adversidades. Mesmo crente fiel, cristão fiel e leal a Deus, pode experimentar grandes adversidades no decorrer da sua vida. Essa mulher passou fome na terra dela. Ela teve que experimentar a morte, não só do seu marido, mas também dos seus 2 filhos. Por que Deus permitiu? Quantas vezes nós perguntamos para Deus: Senhor, por quê? Por que isso acontece? Por que isso? Por que aquilo? Quando você mudar a pergunta, o Senhor vai começar a te mostrar: para que isso, Senhor? O que é que eu preciso aprender? O que é que o Senhor quer me ensinar? Essa mulher experimentou solidão. Ela era fiel a Deus. Então entenda uma coisa: que adversidades são uma possibilidade. Pode acontecer. Se eu perguntar para você aqui, quem está passando por luta ou quem já passou por dificuldade, eu acredito que todos, só as crianças, talvez até as crianças vão começar a levantar a mão já. Que a Raquel chegou, me contando esse dia que ela passou uma dificuldade na escola. Teve uma menininha lá que teve uma situação com ela, e ela tem 5 anos. Então todos passam por adversidades, por dificuldades, mas isso não pode fazer com que nós venhamos a desistir. Do versículo 1 ao versículo 5, então nós aprendemos isso. Noemi passou fome, mudanças drásticas pela morte do marido, dos seus filhos, teve de enfrentar o sofrimento. As adversidades não significam que Deus nos abandonou ou que nos está castigando. Quantas pessoas às vezes passam por alguma dificuldade, aí vem aquele, né, e diz assim: Deus está te castigando. Misericórdia, irmão. Falaram assim para Jó. Jó estava passando por dificuldades, um homem milionário, ficou pobre, perdeu tudo. Os seus 10 filhos morreram num dia. E a sua esposa, para ajudar, ainda olhou para ele e disse assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. E a Bíblia diz que ele estava na cinza, ficou muito doente, e ele raspava com um caco de telha a sua pele, porque estava leproso. Os amigos dele, os 3 amigos, entre aspas, eu não queria esse tipo de amigo, chegam ali e dizem assim: isso está acontecendo com você porque você pecou, se arrependa. Não era uma verdade, não era. Adversidades vêm, e nós temos que enfrentar. Isso não quer dizer que Deus está te castigando, não é isso. Isso quer dizer que você é ser humano, e que nós estamos aqui na terra ainda. Precisamos ter em mente que Deus está no controle de todas as coisas, de todas as coisas. Romanos capítulo 8, versículo de número 28, vamos ler? Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28. Achei. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus decretos. E a partir do versículo 31 diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Paulo falando, e Paulo sabia o que é sofrer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele continua dizendo assim no versículo 32: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Versículo 34: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele começa: a tribulação. Por quê? Porque ele passou por tribulação. Aí ele continua: quem nos separará do amor de Cristo?
a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 38. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor do Senhor. Nem tipo de situação que você possa passar vai te separar do amor do Senhor. Então entenda que nós passamos por dificuldade sim, nós passamos por angústia sim, mas nós vencemos no Senhor. No Senhor. Mas pastor, e quando eu não entendo? E quando eu não entendo? E quando eu não consigo entender porque algumas coisas estão acontecendo? Existem coisas que nós não conseguimos entender. Por quê? Para quê? O que temos que fazer nesse momento? Confiar. Confiar. Quando você vai passar por uma cirurgia, você entrega o seu corpo para um homem formado que tem condições de fazer aquilo, um médico. Você não sabe como ele se formou, você não sabe de que maneira ele vai fazer, você não sabe de que maneira funciona, mas você confia. Quando você vai tomar um medicamento, às vezes você nem lê a bula, porque o médico recomendou você. Confia. Você confia, porque é alguém preparado para fazer aquilo. E Deus? Você entende ali a composição do medicamento? Você não entende, mas você ingere. Por quê? Porque você confia. Existem coisas que Deus faz que nós não conseguimos entender. E por que nós questionamos? Você não questiona o médico, não questiona o medicamento, mas a Deus nós questionamos. Se o médico sabe o que está fazendo, Deus muito mais. Precisamos aprender a confiar. Amém? Segunda lição, no versículo de número 6 e no versículo de número 7, lá no livro de Ruth de novo, capítulo 1, versículo 6 e o versículo de número 7. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, até que Orfa voltou para trás. O que ela fez aqui? Ela se levantou. Olha a lição. Entenda que é necessário não se entregar às adversidades, mas se levantar e assumir as responsabilidades que nos cabem. Ela poderia, irmãos, ela perdeu o esposo e 2 filhos. Ela poderia dizer assim: a minha vida não tem mais sentido. Não tem mais sentido eu viver. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu não quero mais continuar. Mas a Bíblia diz no versículo 6 que ela se levantou com as suas 2 noras e voltou, ou seja, ela disse: ainda há uma esperança para mim, a minha vida ainda continua. Eles partiram sim, estão na eternidade, mas a minha vida continua, eu preciso continuar. Você acha que foi fácil para ela? Não foi fácil. Não foi fácil. Mas o texto diz que ela se levantou, e no versículo de número 7 diz que ela saiu do lugar onde ela estava. Ela não se conformou, ela saiu, ela disse: eu vou continuar. Se Deus está abençoando lá na minha terra, então eu vou voltar para lá. Quantas vezes, por causa de dificuldades, nós entregamos os pontos? Não tem mais jeito, não tem mais solução, eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá, eu sou um derrotado, eu sou fraco, Deus não olha para mim. Para com isso, irmão. Para com isso. Quando nós lemos aqui o capítulo 8 de Romanos, que nós lemos aqui, o texto diz que nós somos mais do que vencedores. Sabe o que é isso? Mais do que vencedores. Então levanta. Ainda que eu chegue de arrasto, mas eu vou chegar. Eu vou continuar, eu acredito. Nós precisamos entender que é necessário não se entregar às adversidades, mas se levantar e assumir as responsabilidades que nos cabem. É a minha responsabilidade. Eu preciso continuar. Noemi poderia ter se entregado à situação, à depressão.
ela tinha algo muito importante na vida dela. Ela era um referencial agora para suas noras. Ela era um espelho para suas noras. Você já pensou se ela chuta o balde? Eu quero morrer. As noras iam fazer o quê? Ela era um referencial de força. Existem muitas pessoas que olham para você e você é um referencial. E quando você desiste, muitas pessoas dizem assim, então eu vou desistir também. O seu filho, quando olha para você, mãe, você é um referencial. Para você, pai, você é um referencial. Então você não pode desistir. Você tem que continuar. Eu não posso parar. Eu tenho que continuar. Aqui diz assim, ó, mesmo em meio às nossas adversidades, existem pessoas que dependem de nós, que se espelham em nós. Se nós cairmos, elas também cairão. Se nos levantarmos, elas também se levantarão. Existem pessoas que precisam de você para continuar. E você precisa continuar, você não pode parar. Mas aconteceu uma situação muito ruim na minha vida, mas continue, levante a cabeça. Pare com o complexo de inferioridade, levante a cabeça, continue. Em nome de Jesus. O Senhor não te chamou para você parar aqui. Ah, pastor, mas eu não consigo vencer nessa área. Se levante, rapaz. Se levante, você vai vencer em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade lá no meu trabalho. Se levante em nome de Jesus. Se levante. Não fique onde você está. Sai do comodismo. Vai à frente, vai avante. Ou você vai parar agora? Como você quer ficar conhecido? Daqui 500 anos vão falar de Gabriele Anderson. Daqui 1000 anos vão falar de Gabriele Anderson. Dependendo de como for a sua história, o tempo que você tem aqui, vão lembrar de você. Ou pelas suas vitórias, ou pelos seus fracassos. Mas o mais importante é como você termina. É como você termina. A largada é muito fácil. Sabia disso? A largada é muito simples. Quem já assistiu uma maratona desde o início? Na frente, está lá o Superman. Não tem pessoas vestidas de Superman? Mulher Maravilha. As pessoas olham assim, ó, vai chegar voando, né? Vai vencer. Mas lá atrás está o pelotão que veio para vencer. E eles estão vestidos com a roupa de atleta. E é dali que vai sair o vencedor. Não importa como você começa, o importante é como você termina. É que é importante. Muitas pessoas chegam badaladas na corrida, não, ele vai vencer, keniano, vai vencer, ou não vai, ganhou tantas esse ano. E às vezes não vence. Às vezes é alguém que ninguém sabia o nome dele. Aí ele fica famoso e vence. O Superman, o vestido de Superman, vestido de Chapolin colorado, o Bozo, já viram? As pessoas ali eles vão ali para aparecer, não vão para vencer. Existem pessoas que vêm para aparecer, não vêm para vencer. Mas existem pessoas que vêm para vencer. E geralmente elas não aparecem muito. Sabia disso? Geralmente elas não aparecem muito. Geralmente as pessoas não dão muita coisa por elas. Aí começa a corrida, a largada. O Superman vai correndo, ele pisa na capa da Mulher Maravilha e capota. O Bozo com o pezão dele trupica no negócio ali, cai e vai ficando pela estrada. Aí lá na frente, na subida, aí vai aparecer aqueles que realmente vieram para vencer. Quando a maioria desiste, aparece aqueles que vieram para vencer. Em qual grupo você se encaixa? Mulher, homem? Os que vencem ou aqueles que ficam pelo caminho? Do que você está falando, pastor? Eu estou trazendo uma palavra motivacional para você, para todas as áreas da sua vida. Para você não desistir, para você continuar. Olhe para frente, olhe para o teu alvo, olhe para Jesus. Acredite. Acredite. Terceira lição, versículo de número 7, a parte B. Diz assim, todo o versículo 7, pelo que saiu do lugar onde ela estava, nós lemos, e suas noras com ela, e indo ela caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras, ide, voltai, uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, e assim por diante. Versículo 14, então levantaram a sua voz, e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Sabe o que aconteceu aqui? A lição, entenda que devemos considerar as necessidades dos outros, e não somente as nossas. Sabe por quê? Porque a única esperança de Noemi eram as suas duas noras.
de que elas casassem de novo e a Noemi pudesse ser sustentada pelas suas noras. Era a única esperança dela. Mas ela não se preocupou só com ela. Noemi não se preocupou só com ela. Ela se preocupou com as suas noras. Ela disse: Orfa, Ruth, volte. Vocês podem casar de novo. Volte, deixa que eu se viro. Ela estava preocupada com as suas noras. Nós devemos considerar as necessidades dos outros e não somente as nossas. O ser humano é muito egoísta. Existe um provérbio chinês que diz assim: eu que reclamava por não ter sapatos, conheci um homem que não tinha os pés. Nós somos egoístas. Se preocupamos demais com a gente. Eu disse aqui numa quinta-feira que a cada 27 segundos uma criança morre de fome no mundo. E às vezes nós reclamamos. Devemos nos preocupar mais com as pessoas. Mesmo angustiada, Noemi teve uma atitude generosa. Embora decidida a retornar a Israel, ela encorajou Ruth e Orfa a ficarem em Moabe e recomeçarem as suas vidas, apesar disso significar grande sofrimento para ela. Ela pensou nas suas duas noras. Como Noemi, devemos considerar as necessidades dos outros e não apenas as nossas. Quando você age de forma abnegada, outros são encorajados a seguir o seu exemplo. Precisamos olhar para as outras pessoas. Quando as pessoas precisam de uma palavra de conforto, de uma ajuda, de um auxílio, sentar para conversar. Quando as pessoas são sozinhas, abandonadas, anciãos, que moram só e querem só conversar. E às vezes nós corremos o dia inteiro e esquecemos das pessoas. Precisamos lembrar das outras pessoas. Precisamos pegar esse exemplo. Ruth, pensando também na sua vida, olha só o exemplo dela. Ruth poderia dizer assim: Orfa voltou, eu também vou voltar, vou casar de novo. Mas ela disse assim: eu vou contigo, minha sogra. Aonde você morrer, eu morro com você. Aonde você for sepultado, eu também vou ser sepultado ali. Eu vou estar com você. O teu Deus é o meu Deus, e o teu povo é o meu povo. Ou seja, eu não te largo. Que o Senhor me faça outro tanto. Se alguma coisa me separar da senhora, a não ser a morte, eu vou contigo. Tanto Noemi quanto Ruth estavam preocupadas uma com a outra. E às vezes dentro da nossa própria casa nós não temos esse tipo de sentimento. Às vezes não nos preocupamos com aqueles que estão dentro da nossa própria casa. Irmãos, a Bíblia diz em Mateus 24, 12, Jesus falando que por se multiplicar a iniquidade, o que é isso? O pecado, o amor de quase todos se esfriaria. E é isso que está acontecendo no mundo. Não se tem mais amor, não se ama mais o semelhante. E Jesus disse que isso ia acontecer. Só que nós precisamos aprender com a Bíblia. Jesus disse: vocês vão ser conhecidos se vocês se amarem uns aos outros. Ele não disse que você seria conhecido pela igreja que você congrega, ou pelo o tipo de roupa que você veste, ou se você grita ou se você não grita. Ele disse que nós seríamos conhecidos se nós nos amássemos uns aos outros. Será que estamos vivendo esse cristianismo? Ou será que estamos entrando na onda de um falso evangelho que é pregado por aí? Você precisa ter, você precisa ser e olhar para o seu umbigo e o resto que se exploda. Que tipo de evangelho que nós estamos vivendo? É o evangelho de Jesus ou é um evangelho deturpado que está sendo pregado em alguns lugares? Muitas vezes só pensamos em nós mesmos. Por nossa natureza caída, temos a tendência ao egoísmo. Precisamos, olha só isso aqui, precisamos aprender a praticar o altruísmo. O que é isso? Ação de amar ao próximo sem esperar nada em troca. Nada em troca. Amar sem esperar nada em troca. Sabe o que é amor? Amor é cuidado e provisão. Quando você ama, você cuida e você provê. Isso é amor. Ah, mas amor não é quando eu olho assim para minha namorada, para minha esposa e digo: eu estou amando. Não, isso é um sentimento. É chamado de amor, chamado de amor. Mas amor ágape, que é o amor sacrificial, é cuidado e provisão. Quem ama cuida e provê. Será que estamos amando? Esse tipo de atitude é fundamental em todos os níveis de relacionamento. Esse amor altruísta,
amor no relacionamento conjugal, pais de filhos, irmãos, amigos. Quem está entendendo, diga amém. Quarta lição, para a gente começar a encerrar. Versículo 15 ao 18, olha só que interessante. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Versículo 16, diz porém Ruth, não me instes para que te deixe, ou seja, não insista para que eu te deixe, ou me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei ali, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Vendo ela, pois, que de toda estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar isso. Quando Noemi percebeu que nada iria convencer Ruth a voltar, ela desistiu. Porque as palavras de Ruth foram convincentes. Só a morte vai me separar de ti. Aonde você morrer, eu morro com você. Aonde você for sepultada, eu vou ser sepultada com você. Porque elas iriam morrer de sede e de fome, porque a viagem era de a pé e no deserto. Ela disse, se você morrer lá, eu também vou morrer lá. Eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. O que nós aprendemos aqui? Entenda a lição. A necessidade da determinação e do comprometimento. Ruth estava comprometida com a sua sogra. Ruth estava decidida e determinada em ficar com Noemi. Certamente ela havia levado em consideração o custo dessa escolha. Estava consciente de estar abandonando família, terra natal, cultura e religião. Se não quiser adoecer, tome decisões. A pessoa indecisa permanece na dúvida, na ansiedade, na angústia. A indecisão acumula problemas, preocupações, agressões. A história humana é feita de decisões. Para decidir é preciso saber renunciar, saber perder vantagens e valores para ganhar outros. As pessoas indecisas são vítimas de doenças nervosas, gástricas e problemas de pele, segundo o Dr. Drauzio Varela, uma autoridade no assunto. Então tome decisões. Vai chegar existem momentos em nossas vidas que nós precisamos decidir. Eu vou, eu não vou, eu deixo, eu não deixo. Sabe o que mais causa acidente de trânsito? A indecisão. Vou ou não vou? Vou. Buf. Então precisamos tomar decisões. Precisamos nos comprometer. Você sabe a diferença de se envolver e se comprometer? Qual que é a diferença? Ah não, mas é tudo igual. Eu me envolvo e eu me comprometo. Eu vou te falar a diferença. Quem aqui conhece feijão tropeiro? Aquela farofa que fazem, né? Com pele de porco, né? Com ovos, né? E assim por diante. Uma história, uma fábula. A galinha chegou no porco e disse, vamos fazer um feijão tropeiro. E o porco disse, sim, vamos. Aí a galinha disse, eu dou os ovos. Aí ela olhou para o porco assim e disse, você vai dar o bacon. Você entendeu? Quem estava comprometido? A galinha ou o porco? O porco, para dar o bacon, ele tinha que morrer. Isso é comprometimento. A galinha era só botar o ovo. A questão é, eu estou envolvido ou eu estou comprometido? Jesus estava comprometido. Ele deu a sua vida. Às vezes por qualquer situação a gente chuta o balde. Não quero, não dá. Ah não, se for só para dar o ovo é fácil. Não preciso morrer. Agora para dar o bacon, eu teria que morrer. Ou no mínimo tirar um pedaço da pele. Eu vou sangrar. Você está envolvido ou você está comprometido? Pense sobre isso. No seu relacionamento, no seu namoro, no seu casamento, pai, filho e pai, trabalho, você está comprometido ou você está apenas envolvido? Pergunte para você mesmo. Quinta lição, versículo de número 13. E depois do 19 até o 21, a gente encerra. Diz assim o versículo 13, a parte B. Deixa eu achar aqui. A parte B, o finalzinho do versículo 13. Porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Noemi está dizendo, a mão do Senhor se descarregou contra mim. Versículo 19 até o 21, ela diz assim. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas.
Eles diziam: não é esta Noemi, a mulher de Elimeleque, que saiu daqui há 10 anos atrás? As pessoas diziam: sim, sim, é ela. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi. Sabe o que significa Noemi? Agradável. Ela dizia assim: não me chame Noemi. É muito forte o costume judaico de dar um nome com significado. Quando Isaac nasceu e deram o nome Isaac, Isaac significa riso. Por quê? Porque um homem de 100 anos e uma mulher de 90 tiveram um filho. Um motivo para riso, né? O nome do menino era Riso. Noemi disse assim: não me chame de agradável, no versículo 18, mas chamai-me Mara, que quer dizer amargosa. Versículo 20, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Versículo 21, cheia parti, marido e 2 filhos, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque pois me chamareis Noemi, agradável? Me chama de amargosa, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Ah, mas que mulher mais fraca. Fácil falar, né? Ela perdeu um marido e 2 filhos. Tem gente que diz assim: mas como que a mulher de Jó olha para Jó e diz assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ah, se fosse eu. Ela perdeu 10 filhos. Ela tinha 10 caixões na sala dela, no dia do velório, e eram os seus 10 filhos. É muito fácil falar, se fosse você. É muito fácil falar aqui: mas Noemi amaldiçoou a Deus, o Todo-Poderoso tem me castigado. Ela perdeu o esposo e 2 filhos. Mas sabe o que acontece aqui? Olha só a lição. A amargura é algo muito perigoso. Muito perigoso. Entenda que a amargura pode nos levar a pronunciar palavras insensatas e nos impedir de perceber o cuidado de Deus. Precisamos dizer não à amargura. As pessoas sofrem por percas, sofrem. Sofrem quando perdem o emprego, sofrem. Quando estão endividadas, sofrem. Quando o relacionamento conjugal não vai bem, ambos sofrem. Relacionamento pais e filhos sofrem. Sofrem. As finanças não vai bem, sofrem. Tem enfermidade, sofrem. Mas passa. O Senhor cura. O Senhor passa o bálsamo. E nós não podemos levar uma vida de amargura. Eu não posso levar uma vida de amargura. Eu já tive derrotas na vida, diversas. E muitas vezes nós aprendemos mais com o erro do que com o acerto. Mais com a derrota do que com a vitória. Eu não posso culpar a Deus. Eu não posso. Mas por que ele fez isso? Às vezes eu não consigo entender. Mas eu confio. Eu confio. Jó talvez poderia dizer: Senhor, por quê? De uma vez só. Perdi tudo. No final ele entendeu. Deus o consolou. Nós valorizamos em demasia a vida terrena aqui. Isso é ruim, pastor? Não, é bom, você tem que viver bem, tem que amar a vida. Mas é muito rápido. Na eternidade você vai entender muitas coisas que você não conseguiu entender aqui. Aqui você precisa confiar. Amém? Aqui você precisa confiar. Ela disse: eu estou amargurada. Mas Senhora, não me chame de agradável. Eu saí daqui, eu era agradável, mas agora eu sou amargosa. Tem pessoas que só são agradáveis quando estão vencendo. Quando estão passando por momentos de derrota, porque todo mundo passa. De fracassos, porque todo mundo passa. São pessoas amargosas. Quando tem dinheiro, eu sou agradável. Quando eu não tenho, eu sou amargo. Quando todo mundo me ama, eu sou agradável. Quando alguém diz que não gosta de mim, eu sou amargoso. Reflita sobre isso. Nós vamos encerrar aqui. Em momentos de intensa provação, como as perdas que Noemi sofreu, é natural que o ser humano expresse certo grau de amargura. Todavia devemos tomar cuidado com as palavras insensatas, de amargura e de reclamação e de murmuração. A amargura de Noemi impedia que ela percebesse o cuidado de Deus para com ela através da vida de Ruth. Apesar de todas as provações pelas quais ela passara, Deus proveria tudo para Noemi através de Ruth. Porque lá no final da história, você vai ver como tudo terminou. Mas a lacuna da perca do esposo e dos filhos não é fechada. Não é fechada, com certeza. Não é fechada. Mas só Deus pode consolar. Só o Espírito Santo pode consolar. E para isso você precisa confiar.
Para isso você precisa acreditar. Louvado seja o nome de Jesus. Prossiga em nome de Jesus e não desista. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Romir. Deus abençoe.